Direto da redação. A ciência brasileira está em alta e um feito histórico: a vacina 100% brasileira indicada contra a dengue vai ser aplicada pelo SUS. O Ministério da Saúde já anunciou que inicia a experiência em dose única em 3 cidades ainda neste mês. O imunizante ele foi desenvolvido pelo Instituto Butantan. Eu digo a experiência de vacinar maciçamente ou massivamente pelo SUS, porque a vacina ela já foi testada, ela passou por todos os testes clínicos e ela se mostrou eficaz contra vários sorotipos da dengue. Vamos entender melhor na reportagem de Daniel Melo. O Ministério da Saúde quer avaliar os impactos da vacina da dengue na proteção contra a doença. Para isso, será feita uma imunização piloto em 3 municípios: Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais. A capital paulista não está na lista inicial, mas a possibilidade já anima a população. Eu acho bom, né, que essa vacina da Covid salvou quantas vidas. Se tivesse antecipado, seria melhor. E como a dengue está antecipando, eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai salvar muito a população que sofre, a população mais pobre, no caso. É uma boa, né? Porque está tendo muito surto de dengue e de tempos em tempos tem essa aumento, né? A vacina do Instituto Butantan é resultado de mais de 20 anos de pesquisa. O imunizante é o único no mundo que funciona com apenas uma dose e protege contra os 4 tipos de dengue com alta taxa de eficácia. Já foram produzidas 1.300.000 doses que serão usadas nesta etapa inicial de vacinação. Mas a previsão é que no segundo semestre a vacina já esteja disponível em todo o país. As doses iniciais hoje disponíveis no Instituto Butantan servirão para atender os profissionais da saúde, das áreas, os agentes de saúde que atendem as endemias. E 3 estudos clínicos que vão nos dizer também qual é o comportamento da vacina em vida real, no Ceará, em Minas Gerais e aqui no estado de São Paulo. 3 populações diferentes que nós poderemos, com uma vacinação mais ampla, de 15 a 59 anos de idade, ampliar aí a população vacinada e entender que papel coletivamente a vacina pode ter no futuro ao vacinarmos todo o país. Olha, vamos aqui a uns dados interessantes sobre essa vacina aí, é de 15 a 59 anos. Esse é o público-alvo, então um dado novo. Um outro dado novo, que ela tem eficácia contra todos os sorotipos da dengue, os 4 sorotipos, os sorotipos que já foram até aqui pontuados. Então isso aí cria um fato novo, porque recentemente, numa entrevista aqui no programa, o especialista, uma das maiores autoridades em infectologia que eu reputo aqui no Brasil, aqui, especializado mesmo em dengue, escreveu um livro sobre esse tema, que é o médico José Luiz de Souza. Ele enfatizava a preocupação dele para este ano, para o verão deste ano, em relação à dengue. Porque vai ser um verão quente, com muita chuva. Então, quando você tem esse período intercalado entre calor, entre sol e chuva, você tem um ambiente assim, muito propício para a propagação de criadouros do mosquito da dengue. E a preocupação dele em relação a isso é porque as vacinas até então elas não preveniam contra todos os sorotipos da dengue, apenas contra alguns sorotipos da dengue. Então isso aí ele alertava o seguinte, que esse ano estaria circulando aqui o sorotipo 3, que não é muito alcançado pelas vacinas. Sorotipo 1, 2... a população já foi muito afetada por isso, já está mais imunizada, já tem mais resistência, mas o sorotipo 3 não. E as vacinas elas não tinham eficácia contra esse sorotipo. Bom, esse é um dado, isso é um detalhe. Agora o outro dado que a vacina também é com relação ao público-alvo, que o público-alvo da vacina não chegava, creio eu, até os 59 anos, então ampliou-se um pouco mais. Então essa vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela amplia o público-alvo e ela tem eficácia contra todos os sorotipos. Bom, esse é o ponto positivo, essa é a notícia boa. Agora vamos aqui a algumas barreiras. Essa vacina, a descoberta dela é recente.
E agora, está sendo lançada, ela vai ser testada massivamente, começa a ser utilizada pelo SUS agora. Ela vai ser testada, eu digo, em campanha de vacinação, porque os testes clínicos estão ok. Mas só que não haverá tempo hábil para uma produção de vacina em grande escala. Porque até atingir escala, a produção de vacina para atingir todo mundo, para chegar a todo o território nacional, aí nós vamos demandar algum tempo. E são apenas 3 cidades que vão ser, aí elas estarão sendo nessa fase de teste aí. Uma em Minas, outra em São Paulo, a outra que eu não me lembro onde é exatamente, eu acho que é no Nordeste. Então são 3 cidades apenas. Então não é uma vacina que ela vai ser universalizada imediatamente no Brasil, não, tá? Ela traz assim um alento, traz uma esperança, traz. Mas ao mesmo tempo ela vem com limitações ainda logística, industrial, tá? E também logística eu digo para distribuição, industrial para fabricação. Então nós temos a produção ainda em pequena escala. O público-alvo inicial são os profissionais da saúde, que é comum acontecer nas descobertas quando surgem essas vacinas. Mas agora vamos a um outro dado que foi colocado aqui pelo médico Luiz José de Souza, que aí é a preocupação dele e eu corroboro e eu concordo. Ele disse que com a chegada das vacinas criou-se assim um entusiasmo muito grande. E esse excesso de entusiasmo levou alguns governos ao descuido com medidas preventivas que ele ainda considera essencial. Então relaxou-se muito na limpeza urbana, relaxou-se muito na limpeza dos quintais. E nós temos hoje muitos focos de mosquito. E com a circulação do sorotipo 3 e a vacina ainda não sendo produzida em larga escala, essa nova vacina do Instituto Butantan, então nós esse ano ainda teremos risco de enfrentar aí uma grande incidência de dengue em algumas regiões com sorotipo 3, que é um sorotipo que não está circulando. E aí é que ele via, que ele enxergava, que ele apontava riscos. Eu tenho essa entrevista do Luiz José de Souza aí ou não? Encontramos não? Não está no ponto, não. Eu vou colocar ela no ponto, vou colocar aqui um pouquinho, porque é muito interessante essa entrevista aqui. A gente chamar a atenção para isso, porque nós estamos em plena temporada de verão. Nós já estamos aí, saímos de um período de chuva. Nós estamos agora, na maior parte do país, no período de sol quente, no período de calor intenso. E as pessoas, elas não estão se cuidando muito. Tenho presenciado em algumas cidades, agentes sanitários fazendo visitas domiciliares. É essencial, é de vital importância que isso aconteça, porque as cidades que não estiverem fazendo o dever de casa serão duramente penalizadas, aí corre o risco de enfrentar um pico de dengue, aí uma grande incidência de pessoas infectadas com dengue. E nem toda cidade ela está devidamente preparada com o seu sistema de saúde para receber um grande fluxo, né, de pacientes com sintomas de dengue. Quais sejam aí as necessidades? Atendimento imediato, exames rápidos para diagnósticos. Então nem todas as cidades estão preparadas para isso e algumas até desestruturaram toda a sua infraestrutura de atendimento, não sei porquê. Isso aí incompreensivelmente, porque dizem que o time que está ganhando não se mexe, isso é uma máxima no futebol, mas é uma máxima no futebol que se aplica também na gestão pública. O time que está ganhando não se mexe. Vamos aqui um pedaço, aqui, um trecho dessa entrevista do Luiz José de Souza, por favor. Fiocruz e o índice da doença é baixíssimo. Então, a longo prazo, o custo é menor. Os municípios abandonaram os agentes, não foi à toa, porque o custo é alto. Uma cidade como a nossa de Campos, de 500 mil habitantes, a gente precisa de 500 a 600 agentes para fazer esse trabalho, esse ciclo. E não tem. Não, é difícil, não tem condição de pagar. Então, de gastar com esse custo. Então, a saída não pode abandonar a prevenção, porque a doença já é endêmica, tem um diagnóstico diferencial enorme, aí você acabou de falar aí, dos temporais, aí vem a leptospirose, nós temos a febre maculosa, que é diagnóstico difícil, e com o fechamento do centro de referência, que funcionava há 23 anos, um grande vigilante epidemiológico, que ele mostrava o que ia acontecer,
Isso aí, nós passamos a ter um buraco aqui na nossa cidade, porque o diagnóstico era preciso, rápido, as condutas de internação, o sinal de alarme era rápida. Então, hoje, o doente, eu passei agora recente com um paciente. Fiz o diagnóstico de uma leptospirose segunda-feira, terça, não consegui internar, fui tratando ambulatorialmente, o paciente precisa internar, evoluiu para insuficiência renal, mandei para o HGG. E demos até vaga para voltar para os contadores de campo, não conseguiu voltar. Isso se tivesse centro de referência também, desde segunda-feira esse paciente tinha sido internado. Então, é tudo muito mais rápido quando você tem um local centralizado, com uma equipe treinada. Isso eu achei que foi um erro, porque admitiram que era custo alto, mas custo alto, porque quem colocou um número alto de funcionários não foi quem administrava, foi a própria Secretaria de Saúde, e tinha que reduzir com um custo menor, mas não fechar. Isso aí vai fazer muita falta numa epidemia, e provavelmente a bola da vez é sorotipo 3, que é grave, tem comprometimento do sistema nervoso central, comprometimento neurológico, e não tem equipe treinada para isso. A gente tinha um apoio muito grande do Estado, o Estado fornecia soro em quantidade, porque dengue tem que hidratar, tem que ter centro de hidratação. Então, isso tudo aí vai prejudicar muito a população, e até os profissionais ficam com a mão amarrada, sem poder fazer muita coisa, mesmo tendo conhecimento. Doutor Luiz José, olha só, ele coloca aí algumas questões que ele pontuou corretamente. O que ele diz aí? Que é o sorotipo 3, que ele tem um comprometimento do sistema nervoso central, então tem assim vários contratempos. E ele observa, em relação à cidade em que ele está, que é a cidade de Campos, ao desmonte do centro de referência da dengue. Era um centro de referência que funcionava no Hospital dos Plantadores de Cana, e ali fazia-se o diagnóstico rápido, os exames eram todos mais rápidos, fazia o rastreamento logo ali da condição do paciente. Se fosse caso de internação, internava imediatamente, porque dengue é um negócio sério, você tem que logo tratar o paciente com muito soro, com muita água, então tem vários cuidados que tem que ser adotados, porque dengue mata. A dengue, se ela não for enfrentada, se não for confrontada com iniciativas médicas, iniciativas clínicas, ela pode levar o paciente a óbito. Isso leva a queda de plaquetas, é um negócio seríssimo. Então, quando desmobilizou-se ali o centro de referência da dengue, ele faz uma crítica, ele diz que foi um erro fazer isso. E ele pontuou também outra questão ali que ele considera um erro, que foi o desmonte dos agentes sanitários, que era um custo alto para alguns municípios, que é o caso aí também da cidade de Campos, é um custo alto. Então ele achava que tinha que reduzir o pessoal se não tinha condições de bancar, reduzir isso no pessoal, mas não acabar com os agentes sanitários. Porque tem agente sanitário trabalhando, eu estou vendo aí, tem agente fazendo visitas domiciliares, mas talvez não seja o contingente necessário, nem o contingente que seria necessário para abranger um município com extensão territorial que tem aí essa cidade de Campos do Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente tira Campos como referência para também apontar essa questão em outros municípios que são gravíssimas. Tem município que nem serviço de agente sanitário tem. Completamente desmontado, completamente desmantelado. Você imagina uma cidade, por exemplo, como Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, uma cidade que está de perna para o ar, cidade que troca de prefeito como quem troca de camisa. Tem um prefeito lá no 3º mandato consecutivo que vai cair, não vai ficar, disputou um 3º mandato consecutivo, vai a julgamento agora em fevereiro no Supremo Tribunal Federal, aí vai assumir novamente o presidente deve assumir, se isso acontecer, novamente o presidente da Câmara Júnior de Grumogol. Então há uma descontinuidade, há um ano, há uma descontinuidade no serviço de saúde da cidade, em vários outros serviços. Então é uma situação que preocupa muito. A vacina, ela é bem-vinda? Ótimo. A vacina chega no momento bom, no momento excelente. Mas vamos aqui à realidade dos fatos, vamos aqui à real política. Não teremos produção em grande escala. Agora ela vai ser aplicada apenas, vai haver uma campanha de vacinação com essa vacina em 3 cidades apenas, até isso atingir uma escala e chegar a todo o território nacional. Isso vai demandar tempo. Nós estamos na iminência do risco do sorotipo 3, conforme pontuou aí o Luiz José de Souza, especialista, e é um sorotipo diferenciado que tem um potencial de agredir muito o sistema nervoso central das pessoas, pode provocar vários danos aos pacientes, à saúde dos pacientes.
E nós até aqui estamos em descoberto, por quê? Porque desmobilizou-se o trabalho preventivo. Esse é o dado, é o resumo desta ópera.